Bom, esse é o primeiro de 7 vídeos programados. Não sei se serão todos realizados, mas a intenção é realizá-los. Essas são as palavras de abertura. Primeira coisa a dizer é como surgiu a ideia dessa exposição pública. Qual é o motivo? Eu leciono numa universidade frequentada basicamente pela elite, e os alunos sempre pediam para disponibilizar os livros, os slides que eu uso, e eu sempre recusei, né? Eu sempre falei: não faz sentido, porque isso vai virar apostila e a intenção do slide não é que vire apostila. A intenção do slide é que ele estimule, instigue vocês a ler as obras. Outros falavam: ah, não, seu curso é muito legal, tal, vamos divulgar. Eu falava: não, isso aí não é uma questão de catequese, de exposição pública, nada disso. Aqui eu sou um professor, eu converso com os meus alunos, né? Meu compromisso com os meus alunos e tal. Até que recentemente, um ex-aluno, meu amigo Erickson Reis, me deu uma cacetada que eu achei correta. Ele falou: professor, o senhor tem uma contradição, porque o senhor tem um conhecimento que é interessante para aqueles que são aquela esfera social oprimida, e esse seu conhecimento fica restrito à bolha que senta nos bancos escolares da sua sala de aula. Então há uma contradição no seu comportamento. Aquilo foi como que um tapa na cara, né? Era que você tem razão. Eu fiquei aquilo assim, falei: pô, de fato há uma contradição evidente, que não me saltou aos olhos antes por intimidação, obviamente, mas, né? Medo de exposição pública, óbvio, eu sei o quanto que ela destrói vidas, né? Exposição pública destrói vidas, e eu, intimidado, não fazia, né? Mas essa crítica do Erickson calou fundo. E eu falei: tá bom, pode juntar um grupo de amigos seus. Ele juntou um grupo de amigos, basicamente oposição às coisas que eu ia expor, mas foi muito boa a conversa. Foi excelente, um pessoal muito simpático, muito atencioso, teve muita delicadeza, as conversas foram assim, fluíram muito bem, foi uma experiência muito gratificante, né? Então foi realmente, me estimulou. Aí eu peguei o Arthur Gabriel Machado, meu ex-aluno, meu amigo, o Jean Carlos Espanhol, meu ex-aluno, meu amigo, o João Romero Hermeto, meu ex-aluno e meu amigo, temos um relacionamento de amizade que ficou além da faculdade, né? Fiz uma primeira exposição para eles, avaliando aquilo que eu tinha montado para o grupo que o Erickson montou. Eles opinaram. Depois apareceu o Roberto César Cunha, também amigo, né? Mas não ex-aluno, apesar dele ter frequentado os 2 últimos cursos que eu dei, mas ele não tem um compromisso de aluno, né? É um compromisso de amizade, de interação intelectual. Aí, conversa vai, conversa vem, montei isso que eu estou apresentando a vocês. Então, na realidade, né, o que move essa exposição é, né, sair da bolha da elite. Bom, eu vou fazer uma dedicatória dessa exposição para minha mãe, né? Por que eu vou dedicar para minha mãe? Porque ela hoje já não consegue mais interagir comigo, né? Mas ela adorava conversar sobre essas coisas. Não que ela fosse marxista, longe disso, ela é espírita, né? Mas ela apenas achava o Marx um bom espírito, né? E eu não ia convencê-la de forma diferente, nem ela queria me convencer de forma diferente, apenas convivíamos, conversávamos, né? E ela gostava de ouvir essas exposições, gostava de ver a interpretação da vida, do cotidiano que esse modo de enxergar o mundo proporciona, né? Então,
Em homenagem a ela, essa dedicação, essa exposição pública, eu dedico para ela. Vamos ver. Bom, isso posto, vamos conversar com quem, para quem, deixar claro para quem a exposição não se destina, né? É uma exposição pública, mas não é para todo mundo aqui, né? Não é para o público em geral, né? Ela não é, vamos sair da abstração pública, que o Marx tanto detestava as abstrações, e vamos para o específico. Quer dizer, quem é especificamente o público que eu quero, ou melhor, o público que não quero, que não vai ter nenhuma utilidade disso, e que se assistir a isso vai fazer um uso errado disso. Não tenho como controlar, mas preciso deixar claro que não é para esse tipo de gente que eu estou falando. Essa exposição não se destina ao homem atual. O que é o homem atual? Eu vou recorrer ao Debord, o Guy Debord, né? O que ele fala? O homem atual não distingue o relevante do irrelevante. Não distingue o que se segue do que é contraditório. Não distingue o que complementa do que nada tem a ver. Vou recorrer também a Hannah Arendt. É o homem que não domina as regras do pensamento, que não separa fato de ficção, que não separa verdadeiro de falso, que tem a mente formada por clichês e que é supérfluo como ser humano. Ou seja, nas palavras do Marx, é o homem que é coisa, que não é homem. O ser empírico, sobre propriedade privada e mercado, não é ser humano, é coisa. Bom, que eu quero com isso deixar claro? Que essa exposição não é uma catequese mascarada de conscientização. Não é o barco tradicional dos marxistas de conscientizar as pessoas, conscientizar a massa. Não é isso, de jeito nenhum. Essa exposição é uma conversa mostrando o modo como Marx traz à tona a verdade da existência empírica. Não é apresentar um mundo melhor para conscientizar, seduzir, que as pessoas se encantem com o mundo que o Marx propõe. Não é isso, até porque ele não propõe mundo nenhum, ele não tem nada a propor, tá certo? Ele apenas está trazendo à tona a verdade da existência empírica. Ele está desnudando, desvelando, desmascarando, desmistificando, destruindo a interpretação burguesa para a produção da vida humana. Qual é o trajeto dessa exposição? Além dessas palavras de abertura, vai ter umas palavras de encerramento e 3 partes. Uma que vamos discutir se o destino do homem é imposto de fora do homem, se ele é imposto por dentro do homem, inerente ao homem, mas imposto pela sua natureza, né? Ou se ele é imposto pela natureza da produção que ele realiza para produzir a vida. Então, o primeiro vídeo são essas palavras de abertura. O segundo vídeo, nós vamos mostrar que o Marx não tem filosofia da história, não tem positividade científica, Marx não é um cientista, nem tem um finalismo, um determinismo, não vê um fim para a história. O terceiro vídeo, nós vamos mostrar que o homem não tem uma natureza, não tem em si sua natureza, não tem em si a sua essência, que ele é socialmente determinado. No quarto vídeo, vamos mostrar que para o Marx o que torna o homem egoísta é a troca. Esse homem, esse ser empírico horroroso, né, é fruto da troca, que gera propriedade privada alienada e garantida pelo Estado, né? O quinto vídeo vai avançar para destruir, desvelar todos os ideais burgueses, os valores burgueses, o encantamento da vida, que eles dizem que a vida é uma maravilha. E o sexto vídeo vai tratar de valor, dinheiro, preço, coisificação, escravidão, né, exploração da vida sobre o capitalismo. E o sétimo vídeo são as palavras de encerramento. Esse vídeo deveria ter uma abertura musical. E a música seria o Cavalo Bravo do Renato Teixeira. Não posso exibi-lo por questões comerciais, né? Não tem contrato com a gravadora, com essas coisas, não tem autorização, ia dar um trabalho danado. Então, só recomendo, sugiro que pare de assistir esse vídeo, ouça o Cavalo Bravo e depois volte. Depois,
teria uma abertura teatral com Jorge Gaber, um videozinho, alguns eram comunistas. Sugiro fortemente, esse aqui eu sugiro fortemente que parem, assistam, né, para junto com a música do Cavalo Bravo e com alguns eram comunistas do Jorge Gaber, entrar no clima para ficar receptivo às palavras que vêm em seguida. O que alguns eram comunistas do Jorge Gaber, qual é a mensagem? O que ele diz ali é que a minha geração, que é mais ou menos a dele um pouco antes, são de gaviões sem asas para voar, vivendo o sufoco da vida cotidiana. Duas misérias em um só corpo. Não vou me alongar, até para deixar em vocês a curiosidade, o que isso tem a ver com o que eu vou expor. Bom, isso posto, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a questão do significado de marxismo ortodoxo, né? Porque se é um não convencional, né? Como é que estou falando de marxismo ortodoxo? Já indico que eu quero chamar de ortodoxo é o que é não convencional, que o convencional é uma heterodoxia, é uma caricatura do marxismo. E o não convencional é que, de fato, estaria no rigor do marxismo. Mas, nesse primeiro sentido, eu vou recorrer ao Lukács, no marxismo ortodoxo, que ele diz que o marxismo ortodoxo é uma luta incessante contra a influência corruptora de formas do pensamento burguês. Quais são as formas de pensamento burguês que corrompem? As correntes que desviam o foco da necessidade de abolição do mercado e da propriedade privada alienada garantidos pelo Estado. Correntes que focam a crítica nos costumes, na cultura. Ora, é o que está na moda, né? Escola de Frankfurt, Habermas, Adorno, essa Europa toda, né? Isso, a la Lukács, né? São correntes que tentam corromper, né, o pensamento do proletariado. Eu tenho um texto sobre isso, sobre essas causas identitárias, o que hoje está como causas identitárias, chama Conversa com os Marxistas, Teses Atuais da Esquerda, que está na academia.edu. É só ir lá, digita meu nome, Paulo de Tarso Presgrave Leite Soares, né, e tem acesso a esse texto onde eu trato disso. Segundo ponto, né, é a questão do nome estranho da disciplina. A disciplina chama Marx, a destruição da economia política. Então, vou contar um pouco da história disso, né? A fonte aqui é o Foucault, um texto chamado Nietzsche, Freud e Marx. Eu tive um dos cursos que eu lecionei, um aluno, Pedro Coutinho, um cara muito legal, ele passou o semestre todo falando: professor, o senhor já leu Foucault, Nietzsche, Freud e Marx? E eu dizia: Pedro, para com isso, eu sou stalinista, como é que eu vou ler Nietzsche, Freud e Marx? Mano, você está louco. E ficamos tal, o semestre inteiro, ele preocupado, ele sempre delicadamente, sorrateiramente com essa questão, para ver se me pegava numa escorregadela. E quando acabou o curso, eu peguei e fui ler. Fui procurar, na FEFELESH não tinha esse livro, só encontrei na psicologia. Me lembro bem que, quando cheguei lá, a bibliotecária olhava assim, não estranho, como que um cara da fé ia vir procurar o Foucault, né, assim, com esse bicho estranho e tal. Cheguei a um livrinho pequenininho, uma palestra que o Foucault deu, eu li e imediatamente liguei para o Pedro e falei: Pedro, você tem razão, agora entendo sua angústia. De fato, o meu curso é no estrito espírito disso que o Foucault está falando a respeito do Marx, né? E desde então consegui mudar o nome do curso, da disciplina, para Marx, a destruição da economia política. Explico agora melhor. O que o Foucault está falando? O Nietzsche, o Freud e o Marx inauguraram uma nova hermenêutica, a tal da escola da suspeita. Qual é o fundamento? É o que está sendo dito, nem sempre diz exatamente o que está sendo dito. Não raro, diz exatamente o oposto do que está sendo dito. E esse tipo de interpretação, como não tem um começo, não consegue aclarar o tema que está tratando. O que ele pode fazer é apoderar-se da interpretação concorrente e trucidá-la a golpes de martelo. De continua Foucault, o Marx no Capital comportou-se ao contrário do Perseu. Quem é Perseu? Perseu é o cara que entra na bruma, né, com
uma lanterna, né? Olha assim, não entra, ele pega, tem a bruma, ele joga uma lanterna e tenta ver o que, que a bruma está escondendo. Quer dizer, ou seja, é uma teoria, né? Quer dizer, quando você tem uma lanterna, uma iluminação, você já tem um guia para olhar para o real, né? O Marx, diz o Foucault, ele fez o contrário. Ao invés dele olhar para o real com uma iluminação, ele entra na bruma para mostrar que nela não havia monstros. Ao contrário, ele entra nela, ele vai esmiuçar, vai entrar, vai procurar, vai desmontar, vai destruir, vai mostrar, falar, olha, aqui não tem monstro nenhum, tá certo? E então o que, que diz o Foucault? O Marx, no Capital, estudou economia política para mostrar que tudo que a burguesia diz sobre mercado, valor, preço, dinheiro, troca, essas coisas todas, era mera banalidade. Ora, o que, que é o espírito do meu curso? Toda a obra do Marx é assim, né? Ou seja, o curso que eu lecionava é um curso sobre Marx destruidor, crítico, né? E não o Marx que opõe um modelo, uma ideia, uma concepção de mundo a outras concepções. Ele não tem uma concepção de mundo. O Marx apenas destrói, critica, desmonta, desnuda, desvela as concepções existentes. Então, qual é a relação entre crítica e destruição, que pode estar assim um pouco atrapalhada? Vamos esclarecer. E, para mim, o ponto de partida é a introdução à crítica à filosofia do direito em Hegel. Lá o Marx diz, a indignação é o patos da crítica. A crítica não é um bisturi para uma cirurgia recuperadora. A crítica é uma arma dirigida contra um inimigo que se quer destruir. A crítica é uma arma dirigida contra um inimigo que se quer destruir. Está aí a associação entre crítica e destruição que o Marx faz. E mais, diz ele, a crítica deve descrever a pressão sufocante que umas esferas sociais exercem sobre as outras. Está aqui a ideia do Marx. Isso aqui, para mim, é a síntese de toda a obra do Marx. Bom, eu gosto muito nessa coisa, eu sempre gosto de fazer uma relação com arte. A música do Geraldo Vandré, Terra Plana, né? Então, essa música Terra Plana tem um texto, né, que é falado, que ele diz assim, me pediram para deixar de lado toda a tristeza, para só trazer alegrias e não falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava com certeza. Continua ele, eu não posso enganar, misturo tudo que vivo. Canto sem competidor, partindo da natureza do lugar onde eu nasci. Faço versos com clareza, a rima, belo e tristeza. Não separo dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza de que tenho, de que o poder que cresce sobre a pobreza e faz dos fracos a riqueza, me fez cantador. Ou seja, a indignação que move a crítica do Vandré, o canto crítico do Vandré, né? A arte crítica, ela vem da indignação. E é esse que é o espírito do Marx. É interessante porque esse texto, essa música, né? Ela está eivada de coisas religiosas, né? Mas não faz mal o espírito de ligar crítica à indignação, que é o que interessa. A dimensão religiosa não afeta, não tira a beleza e o fundamento correto do texto. Bom, aí isso também me remete ao Ben Said no Marx Intempestivo, Grandezas e Misérias de uma Aventura Crítica. O que diz o Marx, o Ben Said? Há em Marx uma filosofia da história? Não. Há em Marx uma crítica da razão histórica. Há em Marx uma sociologia das classes? Não. Há em Marx uma crítica da razão sociológica. Há em Marx um ensaio de economia científica? Não. Há em Marx uma crítica da positividade científica. Então é um Marx destruidor, tá certo? Uma destruição que é fruto de uma indignação com o existente, e não um teórico, um teólogo, né? Construindo coisas, prometendo maravilhas.
Então, o Marx, reconstrutor da economia política, que é o Marx convencional, insisto, o Marx convencional hegemônico, né, no marxismo, é o Marx reconstrutor da economia política, que faz um estudo de reprodução da sociedade burguesa, que faz uma crítica construtiva, né, da economia política, corrigindo a teoria do valor, colocando de pé a economia política. Não, o Marx que nós vamos ver aqui não é esse Marx convencional, é um Marx não convencional, é um Marx que é distinto e oposto a esse Marx. É um Marx que, mais que destruidor da economia política, é destruidor de A a Z do discurso burguês. Qual é o discurso burguês? É de que mercado e propriedade privada garantidos pelo Estado são o ápice da razão, uma conquista civilizatória, e que, portanto, eles tentam perpetuá-la, naturalizando e embelezando, né, o mercado, esse arranjo institucional com mercado, propriedade privada garantidos pelo Estado, né? Ou seja, a intenção é perpetuar, né, embelezar e naturalizar para perpetuar as instituições burguesas. O fim da história. Qual é a tese burguesa? É que o capitalismo, ou melhor, o mercado e a propriedade privada garantidos pelo Estado, são uma conquista civilizatória, tá certo? E o fim da história. É o ápice da história. O Marx que nós vamos ver aqui é um Marx destruidor de A a Z do discurso burguês. Portanto, ele não é filósofo, não é economista, não é sociólogo, não é historiador, não é cientista político, não é antropólogo, ele não é nada disso. Ele é um crítico da produtividade científica. O comunismo não é a evolução da razão, não é o ápice, não é o céu, né? Não é o céu na terra o comunismo. Ele não é uma evolução da razão. O comunismo é uma necessidade prática da constituição do humano, né? É uma necessidade prática que vem do quê? Da indignação. Não é uma razão que se aperfeiçoa e de repente se percebe que o comunismo é um mundo melhor. Não. O comunismo é a destruição do existente, né? É a abolição do mercado, da propriedade privada alienada e do Estado que as garante. Por quê? Porque o que isso propicia é um tormento da vida, é um drama da vida, tá certo? Isso, a indignação leva à necessidade prática de abolir o capitalismo, e não como um avanço da razão, não como alcançar o céu, mas como se livrar do sufoco. Caímos então no segundo significado de marxismo ortodoxo. O Marx não convencional é um Marx destruidor da interpretação burguesa. Tem alguma originalidade nessa interpretação que eu estou colocando, apresentando? Vou recorrer de novo ao Ben Said. O texto e o contexto delimitam as possibilidades de interpretação. Vou recorrer a Hannah Arendt novamente. Pensar só é pensar quando pensado na perspectiva do outro. Portanto, o que eu quero dizer a vocês é o que eu vou falar não tem nenhuma originalidade. Nenhuma originalidade. Nenhuma originalidade. A minha reivindicação é de ortodoxia, no sentido de rigor às premissas. Eu sigo Lenin, que sempre disse: olha, eu não inventei nada, eu apenas li atentamente e rigorosamente o Marx. Você está errado porque você está juntando A com B para explicar C. E o Marx, no estrito espírito do marxismo, você tem que juntar E com F para explicar o C. Não tem, é uma discordância de interpretação. O que o Lenin diz? Eu não estou inventando, eu só estou usando corretamente no estrito espírito do Marx, da obra do Marx, e dizendo, olha, é assim que a gente tem que entender, e não como vocês estão entendendo. Lenin dizia, não estou inventando nada, eu sou um bom aluno, um aluno aplicado do Marx. E é isso que eu reivindico. A minha intenção é ser um aluno aplicado do Marx. Então, ou seja, a minha intenção é de não ser acusado de incorrer no erro que o Marx, no Ideologia Alemã, atribuiu aos hegelianos. Qual é a crítica que ele faz à filosofia alemã, aos hegelianos e aos jovens hegelianos? Disse o Marx, os socialistas, os autodenominados socialistas verdadeiros, e eu ressalto as aspas, né, porque ele está dizendo que os caras não são socialistas, socialista é entre aspas, autodenominado, que não é de verdade,
pegam a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, abstraem do movimento real da qual são por expressão e colocam-no numa conexão arbitrária com a filosofia alemã. O que ele está falando? O que esse pessoal, esses hegelianos fazem? Eles pegam a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, ao invés de entendê-la na sua própria lógica, no seu contexto, de onde que ela surge, do que ela está tratando, eles erradamente, indevidamente, trazem essa literatura para o contexto alemão e criam uma caricatura. Ou seja, eles não entenderam, eles não expressam, eles criam uma caricatura. Os autodenominados socialistas verdadeiros pegam a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses e separam consciência de determinadas esferas de vida historicamente condicionadas dessas mesmas esferas de vida historicamente condicionadas. E medem, né, essa literatura pela consciência absoluta verdadeira, isto é, pela filosofia alemã. Ou seja, medem a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses pela régua da filosofia alemã, que está errado. Não é essa régua, você usa a régua errada. O meu ponto é que ler hegelianamente o Marx é usar a régua errada. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo desses vídeos. Eles separam consciência de condições de vida, transformam as relações de indivíduos determinados em relações do homem, e explicam para si mesmos as ideias que esses indivíduos bem determinados têm sobre suas próprias relações, como sendo ideias sobre o homem. Ou seja, tem um erro de método aí. É isso que nós vamos ver. Um exemplo de interpretação errada. Depois, diz o Marx no Ideologia Alemã, depois que se transformou o comunismo e o socialismo em teorias abstratas em dois princípios. Olha que interessante. Depois que se transformou o comunismo e o socialismo em teorias abstratas em dois princípios, naturalmente nada é mais fácil do que fantasiar uma unidade hegeliana qualquer desses dois opostos, dando-lhe um nome determinado qualquer. O que ele está falando? Está criticando o quê? O comunismo e o socialismo como teorias abstratas, como princípios. Né? Transformar comunismo e socialismo em teorias abstratas em dois princípios. E aí você pode fantasiar humanidade hegeliana. Tá certo? Outro exemplo, ainda no Ideologia Alemã, que o Marx fala, chegar ao comunismo ou ao socialismo mediante a metafísica, a política, etc. Essa é uma fraseologia, diz o Marx, que quer dizer o seguinte, que este ou aquele escritor, mediante linguagem própria ao seu atual ponto de vista, se apropriou de ideias comunistas que chegaram até ele, que chegaram de fora dele, procedentes de situações distintas da dele, e lhes conferiu uma expressão que corresponde ao seu ponto de vista. É a mesma coisa. Né? Você pega a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, mede pela filosofia alemã, né? E expressa ela como sendo fruto da filosofia alemã. Ou seja, você construiu uma caricatura. Continua Marx. É uma fraseologia que não mostra que o escritor tenha conhecimento de política ou de comunismo, e sim tão somente que ele considera a política como uma esfera autônoma, como uma esfera que possui seu próprio desenvolvimento autônomo, uma fé que ele tem em comum com todos os ideólogos. Olha aqui que ele está criticando, filósofo, sociólogo, economista político, antropólogo, cientista político, né? O que é? Dá autonomia para uma esfera do todo, né? E vê, explica o todo a partir desse particular. Bom, se eu estou recusando tudo isso, eu tenho que perguntar quais são as minhas amarras, né? Não, quais são as costuras, o arranjo nas obras que gerou essa interpretação que eu vou apresentar. Dois textos eu preciso fazer referência. O Colette, o Lúcio Colette, da introdução aos primeiros escritos do Marx, da Penguin, e o Foucault do Nietzsche, Freud e Marx. Com base nesses dois,
faróis, aí sim, porque claro que eu não vou reinventar a roda, eu vou ler outros autores e vou ver aquele que melhor se adequa à forma como eu estou entendendo, que tem capacidade, mais cultura que eu para expressar aquilo que eu estou enxergando. Quer dizer, na realidade, não é que eu estou, a partir do Colette, lendo o Marx. Eu estou dizendo o seguinte: o Colette me ilumina, explica melhor, com muito mais bagagem do que eu, aquilo que o Marx está falando. O Foucault explica com muito mais bagagem do que eu, com muito mais cultura, aquilo que eu estou vendo. Então, não vou jogar fora a contribuição desses dois. E aí, eu tenho 5 blocos. Um primeiro bloco começa com a carta que o Marx escreveu ao pai, em novembro de 37, a tese de doutorado do Marx, a crítica à filosofia do direito em Hegel, a carta que o Marx escreveu ao Feuerbach em agosto de 44, o Sagrada Família e o Miséria da Filosofia. Esse é um pacote. Um outro pacote paralelo é o Ad Feuerbach, que são as famosas teses sobre Feuerbach, mas o Ad Feuerbach é só a parte que foi escrita pelo Marx, sem as mudanças do Engels. O Ad Feuerbach é só aquilo que o Marx escreveu pela primeira vez. Os manuscritos econômicos e filosóficos, o prefácio à segunda edição do Capital e a ideologia alemã. Isso é um outro pacote. Com base nesses dois pacotes, eu consigo ler a ideologia alemã. E vou perceber na ideologia alemã coisas fantásticas, que não perceberia se não tivesse lido, tendo referência a essas obras anteriores. Eu vou perceber nuances, sutilezas que certamente não teria percebido se não tivesse lido tudo aquilo para trás. Aí, com base nisso, eu vou ler os excertos sobre economia política de James Mill e os manuscritos econômicos filosóficos. E, novamente, vou repetir. Esse embasamento anterior permite perceber nuances, sutilezas, coisas relevantíssimas que, sem aquele embasamento, eu não conseguiria perceber. Fechado esse pacote, eu vou poder me debruçar sobre a questão judaica, que é o primeiro de todos os textos, é o texto de 43. E aí, eu vou dizer para você, você vai perceber a maravilha que é esse texto. É um texto seminal, é fantástico. A impressão que eu tenho é que o Marx escreveu Questão Judaica e depois passou o resto da vida explicando aquilo que ele escreveu no Questão Judaica. Você vai ver a maestria, né? A maturidade, a grandiosidade do Marx, né? No Questão Judaica, depois que você leu tudo isso anteriormente. E, por fim, vamos nos debruçar sobre o Capital. E aí vocês vão perceber, o que eu vou mostrar, que o Capital, as coisas básicas do Capital já estão nos excertos sobre economia política de Mill e nos manuscritos econômicos e filosóficos. Está lá. É só perceber que ele deu uma nova roupagem. Tá certo? Ou seja, quando eu faço isso, eu mostro que entre a questão judaica e o Capital, você tem uma continuidade investigativa de método de análise fantástica. E, portanto, eu vou sustentar, ao final, que o Capital ele tem um modo de exposição dialética e não um modo de investigação dialética, que não é correto dizer que o Marx fez uma mudança epistemológica. Bom, qual é o roteiro da exposição? Eu vou começar com Epicuro, que é o fundamento, né? Dizendo que não existe destino, na tese de doutorado. O Feuerbach, está dizendo, isso foi o Marx que falou, que quem lhe deu o fundamento filosófico do comunismo foi o Feuerbach. Eu tinha certeza que era, seguindo a literatura tradicional, o marxismo convencional em que eu fui formado, né? Que o comunismo era uma relação do Marx com Hegel, aí até que eu tive acesso à carta em que ele diz para o Feuerbach que foi o Feuerbach que ele deu o fundamento filosófico do comunismo. Com base nessas duas coisas, esses duas sementes, eu consigo entender o materialismo e a luta de classe. Aí vem materialismo, luta de classe, vem de Epicuro e de Feuerbach. Sei que essa altura, quem estiver até aqui, que for hegeliano, está tendo surtos, né? Psicóticos, me achando completamente maluco. E, obviamente, não vai querer continuar. Vai achar que eu sou um maluco. Mas não tem problema, eu não estou falando para eles. Se veio até aqui, azar o dele. Tá certo? Se tiver algum espírito
de compromisso com a verdade, então aguarde chegar até o fim. Então, com isso, o que o Marx vai fazer? Nós vamos agrupar a obra de Marx, não o que o Marx vai fazer, melhor dizer, vamos agrupar as obras que vão bater no destino imposto de fora, que é Hegel, dialética, transcendência e finalismo. Vai bater. Depois, nós agrupamos um destino inerente às obras burguesas que dizem que o destino é inerente ao homem. Basicamente, aí Hobbes e Smith, a ideia de natureza humana. Vou mostrar as obras que destroem a ideia de natureza humana. Depois, um conjunto de obras que fala que não, o destino é inerente à produção. Quem é nisso aí? Smith e Ricardo, discutindo valor, preço como atributo material das coisas, como inerente à produção. Marx vai destruir as obras do Marx, destruindo essa tese. Ora, essas duas teses, de destino inerente ao homem pela natureza humana ou inerente à produção, por causa do modo de produzir, são o fundamento da naturalização e do embelezamento com o objetivo de eternizar o arranjo institucional burguês, de perpetuar o capitalismo. Destruído isso, né, essa tentativa de naturalização e embelezamento, o Marx pode tranquilamente falar em comunismo, uma sociedade sem propriedade privada, sem mercado, sem Estado. Uma sociedade sem classes sociais, sem coisificação, sem alienação nem feticismo. Ou seja, o comunismo não é um ideal, é uma necessidade prática e é possível. É uma sociedade que se sustenta, que se mantém em pé, sem mercado, sem propriedade privada e sem Estado. Bom, final do primeiro vídeo, né? Aqui estão as obras citadas, se quiserem conferir. E não vou agradecer por terem assistido, assistiu quem quis, né? Não é um favor para mim, né? Isso aqui é uma tentativa de estabelecer uma conversa com algumas pessoas. E, portanto, não se tem que agradecer por ter mantido essa conversa. Se manteve, é porque foi útil para os dois e vamos comemorar. Não existe uma relação de subordinação, né? Ao contrário, é uma relação humana.